Olá, boa noite a todas e todos. Estamos começando agora mais uma live do programa de extensão Observatório da Comunidade do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Restinga, com apoio da TV Restinga e do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, o NEAB. Eu sou Maurício Polidori, sou professor do IFRS Campus Restinga. No nosso encontro de hoje, o tema escolhido é Atuação de Redes Religiosas em Tempos de Pandemia. Estão aqui conosco hoje o pastor Fabiano da Rosa dos Santos, que é da Igreja do Evangelho Quadrangular e presidente da Comissão de Pastores da Restinga. O Babalorixá Tito de Xangô, do Centro Africano Xangô Agodô, e Edson Zanella, gestor de atividades do Centro de Promoção da Infância e da Juventude, o CPIJ, e vice-diretor operacional da Rede Calábria. Nós agradecemos também a Thaís Teixeira, o Micael Marques pela organização e a viabilização da live e o apoio do NEAB. Também agradecemos a Vivian pela interpretação em Libras. Nós também agradecemos aqueles e aquelas que estão nos assistindo. Vocês podem fazer as suas questões, os seus comentários no chat e nós repassamos aos nossos convidados. E o tema religião e pandemia nos remete a uma discussão bastante complexa e delicada na sociedade brasileira. Isso porque, historicamente, a proximidade entre a ciência, que tem nos guiado nas medidas de contenção da disseminação do coronavírus, e religião, ela é, de modo geral, percebida por parte da sociedade como algo indesejado. Nós, ocidentais, herdamos uma cultura ancestral de percepção que é dicotômica para interpretar os fenômenos da natureza. E a gente construiu uma visão de mundo em que a verdade só pode ser encontrada na ciência ou na religião. Atualmente, com os avanços intervencionistas da ciência de maneira mais radical nos corpos e nas comunidades, a sociedade tem exigido cada vez mais da ciência uma reflexão disciplinada e sem paixões e radicalismos. Essa é uma tarefa difícil e existem vários cientistas hoje que se dedicam a construir pontes para vencer as limitações da mente humana e que permita uma proximidade entre a ciência e a religião. Então, primeiro a gente tem que lembrar a característica milenar das religiões, né? Então, a religião ela é um componente que molda a paisagem cultural de comunidades e de sociedades e ela é uma chave interpretativa importante no espaço e no tempo. E é importante a gente lembrar também que a religião ela é um porto seguro, né? Um espaço de resgate da ancestralidade e de manutenção da cultura, da vida e da coesão social e comunitária. Quantos de nós, em diversos momentos da nossa vida, não buscamos uma comunhão ou paz na religião? Então, para iniciar a nossa conversa dessa noite, eu queria ouvir um pouco dos nossos convidados sobre em que perspectiva a religião e o voluntariado foram e são importantes para o atravessamento dessa pandemia e que vocês pudessem também contar um pouco das ações que vocês têm desenvolvido junto às instituições que vocês estão envolvidos nesse contexto de pandemia. Então, vou começar aqui pela ordem alfabética, não sei se todos concordam, a gente não havia feito essa combinação antes. Então, eu vou passar aqui para o Edson para iniciar, então, a nossa conversa, já agradecendo a participação de vocês. Boa noite, pastor Fabiano, Tito, Maurício, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para a gente fazer esta conversa nesta noite. Uma troca de ideias, uma troca de questões de integração entre essas instituições que atuam na nossa comunidade na Restinga. O CPIJ, como um todo, faz parte da Rede Calábria, atuando em diversos bairros de Porto Alegre. Na Restinga, nós temos 7 unidades onde atuamos, atendendo desde criança de 0 ano até cursos de qualificação, iniciação, enfim, com idade acima dos 18 anos, a gente já teve algumas experiências, e atendimento às famílias com o serviço do SAF. Então, a gente trabalha com colaboradores, com funcionários contratados e também com voluntários, né? E a questão da religião, nós somos uma instituição
católica, né? Então, é muito forte para nós esse sentimento de acolhida, de ter essa inspiração divina, mas também acreditamos que não somos os donos da verdade, que não existe um único caminho que leva à salvação, mas que a nós temos a nossa forma de orar, enfim, e existem muitas outras formas que podem nos levar a esse conhecimento de um ente superior, enfim, né? Inclusive dentro do nosso quadro de colaboradores, de voluntários, nós temos as mais diversas crenças, religiões, não é questão de obstáculo para desenvolver alguma atividade conosco, né? Porque a gente entende que o ser humano, a pessoa, ela precisa, em primeiro lugar, ser acolhida como pessoa, como ser humano, e isso não vem a questão da religião na frente, né? Ela vem primeiro a questão do ser humano. Nesse período de pandemia, a questão do voluntariado em si, ela teve um momento de atuação diferente daquela que tinha uma atuação direta do voluntário atuando com o acolhido ou lá na ponta, enfim, né, que a gente executa as atividades, devido à questão de restrições, de saúde, grupo de risco que muitos dos voluntários têm. Mas a gente conseguiu desenvolver uma forma de voluntariado que essas pessoas também pudessem participar e colaborar de formas diferentes, da maneira como cada um poderia participar, enfim, colaborando com cestas básicas, colaborando com a captação de recursos para a gente conseguir distribuir aos nossos beneficiários, contato com outras pessoas via rede social, angariando recursos, angariando mais pessoas que pudessem fazer parte da nossa rede, né? Então, o trabalho de voluntário foi muito nesse sentido. E a gente teve também a questão da experiência de trabalhar muito a questão da espiritualidade nesse período, porque o ser humano, nesses momentos de dificuldades, aflora a necessidade de desenvolver uma espiritualidade, de uma crença, e até para enfrentar os momentos de dificuldade, não só de saúde, mas principalmente na nossa comunidade da Restinga, a gente teve muita situação de desemprego, de outras necessidades que estão aparecendo, que a gente está percebendo nos nossos contatos no dia a dia com as famílias, com as visitas, né? Enquanto CPIJ, nas nossas unidades, nós não fechamos nenhum dia nesse período de pandemia, nós mantivemos sempre o atendimento aos nossos beneficiários e outras famílias que a gente não tinha qualquer vínculo antes da pandemia, mas que acabaram chegando até nós nesse momento por uma necessidade, ou alimentar, ou de uma escuta, ou de, enfim, algum encaminhamento, algum serviço da rede que a gente pudesse auxiliar, e a gente acabou atendendo a todas essas pessoas. E também, com todo esse contato que se teve, mesmo assim, nossos colaboradores, as pessoas que estavam atuando na ponta, no atendimento, nenhuma pessoa contraiu o coronavírus, né? Não tivemos nenhum caso de contaminação. A gente teve em famílias dos nossos colaboradores que o esposo ou a esposa, pai, mãe, irmãos, vários membros da família acabaram contraindo o coronavírus, mas o colaborador em si não teve, ficou o período afastado, fez a quarentena, enfim, mas acabou não contraindo, e nós não tivemos, graças a Deus, nenhum caso dentro das nossas atividades. Tivemos vários casos de beneficiários também, mas não foram, assim, um grande volume. Nós temos, por exemplo, o serviço do SAF, que é o Serviço de Apoio à Família. A nossa meta de atendimento no ano é em torno de 500 famílias. Até o final do mês de setembro, nós já atendemos mais de 1.300 famílias.
Então, a equipe está se desdobrando, está trabalhando muito para dar conta de toda esse atendimento e procurando dar encaminhamentos à rede através de documentação para ter acesso ao auxílio emergencial, alimentação, visita às famílias, um apoio psicológico, enfim, outras questões de atendimento possível. Nas outras unidades também a gente teve acolhida para atividades pedagógicas, acesso aos laboratórios de informática dentro de toda o cuidado sempre de sanitários, enfim, para evitar contaminações, tarefas pedagógicas que as escolas mandavam, devido às famílias não terem o acesso na internet ou o pacote de dados, se uma família tem 3 crianças, uma criança que acesse a tarefa escolar já consumiu praticamente todos os dados da família. Então, a gente abriu os laboratórios para esse atendimento, esse reforço escolar e, inclusive, ajudando na execução das tarefas. Também a distribuição de cestas básicas, nós conseguimos mobilizar, e aí entra muito a questão do voluntariado, não do atendimento de forma direta, mas nessa forma de mobilizar recursos. Nós conseguimos, com a Rede Calabria, até o final do mês de setembro, já entregar mais de 110 mil quilos de alimento em forma de kits de alimentação produzida e entregue através de quentinhas, por exemplo, entrega de farinha, muitas famílias não têm forno, não tem como fazer o pão, então a gente teve voluntários que se dispuseram a fazer o pão e depois os nossos colaboradores entregar o pão pronto junto com os kits, almoço, enfim, vários atendimentos, visita às famílias domiciliares para conhecer a realidade da família, como é que se encontrava. A gente percebeu que tem uma questão de famílias muito grande de transição de uma comunidade para outra, devido à questão de problemas, talvez, de violência no local onde estão morando, mas também a questão da renda familiar ter diminuído e estarem se concentrando ou junto com a mãe, junto com a avó, junto com outros núcleos familiares, enfim, para poderem dar conta dessa questão financeira que está afetando todo mundo, né? Então, um pouco, assim, rapidamente, da nossa atuação enquanto Rede Calabria, enquanto CPIJ na Restinga, é isso, mesmo, só reforçando também mais uma questão, nesse período a gente teve visitando outras comunidades, e estamos, inclusive, com propostas aí para abrir mais dois novos núcleos de atendimento em comunidades que estão surgindo na Restinga, e estamos trabalhando junto com a comunidade para poder dar conta também dessas demandas e dessas necessidades emergentes que estão surgindo em comunidades novas que estão surgindo na Restinga nesse período aí, né? Obrigado, Edson. Pastor Fabiano, por favor. O seu microfone. Ok. Bom, quero agradecer, professor Maurício, pela oportunidade, pela iniciativa do Instituto Federal para fazer um bate-papo como esse, é uma análise importante, e eu parabenizo vocês pela iniciativa. Quero cumprimentar o nosso amigo Edson Zanella aqui, é Zanella, né? E também o Tito de Xangô. Eu conheço o trabalho do CPIJ, não tive ainda a oportunidade de conhecer o trabalho do Tito, mas conheço o trabalho do CPIJ e quero já aproveitar inicialmente para dizer que eu sou um admirador do trabalho do CPIJ na Restinga, de toda a Rede Calabria aqui. Já externei isso algumas vezes, mas quero dizer que acredito piamente que o trabalho da Rede Calabria é um presente de Deus para o bairro, um presente. A Restinga, com certeza, é muito abençoada por ter um trabalho assim. Nós, da comunidade evangélica, ainda não temos a estrutura para fazer um trabalho como esse, e agradecemos a Deus porque tem gente que faz com excelência. Nós temos alguns lemas da comunidade evangélica, e antes de mais nada, quero dizer que
sou pastor da Quadrangular, eu tenho 44 anos e 43 anos eu sou da Restinga, estou na Restinga. Eu sou um amante deste bairro e creio muito que Deus tem um olhar especial para essa comunidade, tem nos abençoado e creio que nos abençoará muito mais, tem colocado pessoas especiais e tem colocado também instituições especiais como o Instituto Federal, como o hospital aqui na Restinga, nosso distrito industrial, que tenho certeza que ainda vai deslanchar, e entre outras coisas bacanas que tem acontecido no bairro. Penso eu, né, me permito, já que o assunto tem essa nuance religiosa, penso eu que isso é um favor divino e um olhar especial, já que são tantos bairros em Porto Alegre. O nosso bairro tem recebido diversas iniciativas, enfim, e construído estruturas importantes para o bem-estar da comunidade, e eu agradeço muito a Deus por isso. A Igreja do Evangelho Quadrangular é uma igreja que ela tem mais de 70 anos de história, e só no Brasil, 70 anos de história no Brasil, né? Só no Brasil tem mais de 20 mil templos. Aqui na Restinga, eu pastorei uma igreja que este ano completou 50 anos de história no bairro, e estou, né, como presidente da comissão de pastores desde a sua fundação em 2012, e até sugiro aos colegas que possam curtir no Facebook, Comissão de Pastores da Restinga. Vocês vão perceber algumas atividades da comunidade evangélica sem nenhum recurso público. A Copar é um acordo de cavalheiros, não é nenhuma pessoa jurídica, então nós fazemos com recursos das igrejas locais o trabalho na comunidade. O que a gente tem percebido ao longo desses anos é mais do que nunca a necessidade de nós sairmos das nossas paredes e olharmos para o todo, né? Se o nosso bairro está bem, nós também estaremos bem, e isso tem, claro, que tendo que enfrentar alguns paradigmas que nós mesmos construímos, desafios que nós mesmos construímos ao longo da história, mas à medida que esses paradigmas vão sendo quebrados, a gente está conseguindo ter alguns resultados bem promissores, bem interessantes. Bom, falado sobre isso, eu gostaria de lembrar que o homem, tu falaste da dicotomia, né, da forma de olhar para a sociedade, eu gosto de dizer que o homem é tricotômico, né, ele tem corpo, alma e espírito, é a forma que nós vemos biblicamente sobre isso, e a questão de atender a todas essas demandas é que faz o homem estar no estado de equilíbrio necessário para que ele possa, enfim, exercer toda a sua função humana e realmente ser alguém produtivo, que deixa um legado aonde ele está inserido. E eu acredito que a vontade de Deus é que todas as pessoas elas tenham esse êxito, e a função da igreja é também atender o corpo, né? Atender a necessidade. E se a gente olhar para a história, a gente vai ver que na história da humanidade a igreja sempre esteve presente, em pandemias e guerras, sempre esteve atuando, sempre esteve atendendo, sempre esteve ajudando, em todas as mazelas humanas ao longo da história, a igreja esteve atenta, presente, claro, dando ênfase com a questão depois de Cristo, mas a gente percebe a igreja em todos esses grandes momentos da história atendendo. O que, professor Maurício e colegas que estão na live, o que me permite fazer uma análise um tanto quanto questionadora sobre a posição de muitos gestores públicos hoje que desconsideram a igreja como essencial. Eu fiquei muito preocupado quando tive que ver políticos cristãos tentando criar leis para tornar a igreja essencial num tempo como esse. Eu acredito que se os gestores tivessem olhado um pouquinho para a história, e eu vejo muita ignorância histórica nisso tudo, né, muito preconceito também, se a gente olhar um pouquinho para a história, a gente ia perceber que muitos gestores, aí eu falo de prefeitos, enfim, governadores, iam ter um grande braço de voluntariado gratuito e apaixonado para servir a sociedade, né? Então, eu acho que faltou essa sensibilidade de ver a igreja como algo essencial e não nos ver, né? Aqui é uma pequena crítica, um comentário que eu acho que é pertinente neste momento, né? A religião não é só para atender o espírito, é também para atender o corpo. Isso faz parte do contexto bíblico. Nós fomos feitos também para atender o ser humano. Jesus disse, quando nós demos água para alguém, pão para alguém, roupa para alguém, a gente está dando para ele mesmo. Então, quando eu estou abençoando alguém, eu estou, de alguma forma, servindo a Deus.
E quando a igreja faz isso, ela está fazendo por fé, ela não está fazendo por outro motivo, ou pelo menos em grande parte. Então, eu me preocupei quando eu vi essa questão de ter que se levantar leis para dizer que somos essenciais. Uma pena isso tudo. Mas, enfim, em tudo isso a gente vai aprendendo. Quero só concluir dizendo que a comunidade evangélica da Restinga, especificamente, junto com seus, enfim, com seus parceiros, pessoas físicas e pessoas jurídicas, membros das comunidades evangélicas ou simpatizantes das comunidades evangélicas, foi possível, através dessa rede de amor, se construir alguns projetos e algumas atividades que trouxeram números bastante interessantes, apesar de a comunidade como um todo, né, enfim, várias instituições sofreram com isso, a perda de recursos neste tempo é muito natural, afinal todos perderam muito, mas mesmo com esta perda de recursos, as igrejas e a comunidade expressaram números muito maiores do que vinham fazendo antes da pandemia. E isso é uma coisa que eu também, né, agradeço muito a Deus, porque Ele permitiu com que a gente conseguisse superar nossos próprios limites. E para falar alguns números que eu acho que são legais, os números, eles expressam muito do que a gente tem feito. Nós conseguimos aqui na comunidade evangélica, aqui no bairro, já doar mais de 15 toneladas de alimentos, e repito, sem nenhum recurso público, recursos das igrejas e seus parceiros, mais de 15 toneladas de alimentos, foram mais de 35 mil quentinhas doadas desde o início da pandemia, né? Só a nossa igreja local foram 5 mil quentinhas doadas, diversas outras igrejas doaram também. Tem um projeto Fome de Aprender ali, que é um projeto dirigido por pessoas da comunidade evangélica, por um pastor, inclusive. É um projeto do Tinga, mas é dirigido por um pastor, então tem muito trabalho bacana que eles também têm feito, sem falar em diversas outras igrejas, que é um pouquinho aqui, um pouquinho lá, isso vai sendo construído, uma rede muito bacana, que nos emociona, nos deixa feliz por poder ajudar. Eu lembro de comentar com o pessoal que a gente estava ajudando, olha, acreditem, nós somos mais abençoados do que vocês ao poder fazer isso. E encerrando, eu gostaria, também foram calçados, enfim, eu não tenho todos os números aqui, mas foram bastante expressivos para a nossa realidade antes da pandemia. Para encerrar, ontem foi feito um projeto, nós não publicamos ainda, mas vamos publicar, foi desenvolvido um projeto Dia da Criança Especial, que estava a comunidade evangélica como parceira e outras pessoas que também fazem parte desta rede, e foram doados quase 2.000 calçados novos aqui no bairro, calçados para crianças do número 15 até o número 37, com, enfim, um kit de brinquedos e outras coisas, meias, foram mais de 2.000 meias arrecadadas, então foram muitas crianças atendidas ontem, logo a gente vai estar postando aí nas redes sociais o resultado disso tudo. Então é muito bacana. Eu não quero encerrar, porque eu sei que acho que teremos uma outra oportunidade para falar, mas para os colegas e para você, professor, deve já ter ouvido no nosso grupo do dia a dia da Restinga, nós acreditamos que a Restinga ainda será o melhor bairro de Porto Alegre. Nós somos um gigante com 157 mil pessoas, somos maior do que 80% dos municípios gaúchos, e aqui tem tanto talento, tanta gente boa, que não tem como não dar certo. Obrigado por enquanto. Muito obrigado, pastor Fabiano. A gente também acredita no mesmo, no Instituto Federal. Tito de Xangô, por favor. Boa noite. Agradeço o convite do professor Maurício, do Instituto Federal, para participar desse importante debate, evento. Um fraterno abraço aos irmãos pastor Fabiano, ao senhor Edson Zanella, a todos esses guerreiros aí que durante a pandemia fizeram todo o possível para ajudar as comunidades que estavam aí necessitando tanto da parte espiritual como da parte também material. Bom, o nosso centro africano, como também centro de Umbanda, já existe há 12 anos aqui na Berta dos Morros, e nós, antes da pandemia, tínhamos uma história, e depois da pandemia, nos reinventamos em uma nova história. Antes da pandemia, nós realizávamos em torno de 2 ações solidárias com as pessoas carentes do centro de Porto Alegre.
Mas com a pandemia, nós tivemos uma realidade dura, que foi a de ajudar os nossos médios, nossos frequentadores, que também tiveram inúmeras dificuldades, principalmente os profissionais que ficaram impedidos de trabalhar, os profissionais que não tinham como trabalhar. E as comunidades ao redor do nosso centro, cito Beco do Buda, Serraria, Vila dos Sargentos, Aberta dos Morros, aqui onde a gente se localiza, e principalmente a 5ª unidade da Restinga. Bom, o que nós fizemos, né? Eu, antes de... também sou, além de babalorixá, sou também professor de física. Então, o que eu fiz? Eu organizei o nosso centro para as demandas que se tornaram enormes. O primeiro grupo que nós criamos foi um grupo chamado Reinventar, tentar ajudar aqueles profissionais que estavam impedidos de trabalhar no que fazer nesse momento. Então, muitos profissionais, por exemplo, pessoas que lidavam com unha, pé, que não podiam mais trabalhar com manicure e pedicure, o que fazer para se sustentar? O que fazer para poder se alimentar e sobreviver nesse momento de pandemia? Então, o que nós fizemos? Criamos um grupo para assessorar essas pessoas, muitos se reinventaram, mudaram a sua profissão, mudaram o que estavam fazendo, e assim conseguiram realizar suas atividades sem depender de nenhum poder público. Nós fizemos também um grupo de apoio espiritual, com o objetivo de dar a esperança, a evolução espiritual mesmo que é a distância, com lives, com cursos online. Fizemos também a busca da reforma íntima espiritual e criamos o grupo de voluntariado, para aquelas pessoas que estavam aptas, estavam à disposição para ir até esses bairros que estavam nos ligando, pedindo ajuda, alimento. E nós, então, iniciamos no início, lá dia 16 de março, com esse trabalho. Ali naquele período de março, nós fazíamos por semana 2 ações solidárias, levando agasalho, sucos, máscaras, panfletos mostrando ou divulgando orientações de higiene, o uso do álcool gel, quando procurar ou não o médico. Então, tudo isso aí nós tivemos a ajuda de algumas enfermeiras da PUC, de alguns médicos da PUC, para fazer essa divulgação e poder ajudar essas comunidades carentes. Nós distribuímos por cada ação solidária em torno de 100 a 200 quentinhas ou cestas básicas, depois passamos para móveis, para eletrodomésticos, roupas de cama, material de higiene, e estamos até agora, nesse período, fazendo em torno de 2 a 3 ações solidárias, e de vez em quando nos encontramos com o Tinga, com o Dunga, o pessoal também do Evangelho Quadrangular, da Igreja Católica, e isso nos deixa felizes, porque, de alguma maneira, independente de cada um ter a sua crença, o mais emocionante é nós estarmos nos unindo por um ideal comum, que é ajudar ao próximo sem ver a quem. Então, muitas vezes encontrei pessoas de outras religiões, e sempre de maneira cordial, amorosa, trocamos abraços ali, à distância, porque não podia encostar um no outro, mas o respeito, o amor a essas comunidades, e principalmente a da Restinga. Atualmente, nós estamos estruturados, nós temos aqui no nosso centro em torno de 130 médiums, e cada médium tem em torno de 5 familiares. Quem nos ajudam aqui são os recursos, né, são de doações, de pessoas que observam o nosso trabalho, dos amigos, dos médiuns da casa. Não tem nenhum recurso público, nenhuma verba de nenhum tipo de pessoa ligada a algum setor da prefeitura e etc. Tudo a gente arrecada com as pessoas aqui do nosso bairro, ou pessoas ligadas ao centro. Nós temos agora grupos de saída, a gente sempre tenta colocar os mesmos, o grupo de produção, que realiza a confecção das quentinhas, organiza cestas básicas, organiza
os agasalhos por tamanho, por cada tipo de roupa que vai ser distribuída, colchão, televisão, tudo que a gente vai recebendo, nós vamos distribuindo. E um grupo de arrecadação. Bom, uma coisa importante nesse período, desde o dia 16 de março, nós não paramos, nós não fechamos o centro, nós não temos nenhuma pessoa do nosso centro contaminada oficialmente, ou internada, ou que foi internada, ou que perdemos. Não, nenhuma. Graças a Deus, ao plano espiritual, aos orixás, estamos bem. E estamos fortes e continuamos ajudando as comunidades com a nossa força, o que a gente consegue, né? Nós não temos grandes recursos, mas em torno de 200 sanduíches, 200 cachorro-quente, uma refeição, arroz, feijão, massa, sucos, agasalhos, isso a gente consegue. E vamos aí, se Deus quiser, até o final. E quem sabe, uma hora isso acaba e nós possamos, então, fazer uma grande festa. Essa, então, é meu relato inicial. Muito obrigado, Tito de Xangô, e muito obrigado pela mensagem que vocês trazem dessa necessidade de solidariedade e de união, né, nesse momento. E hoje mesmo a vice-diretora da Organização Mundial da Saúde disse que a vacinação em massa, se tudo der certo, apenas em 2022. Então a gente ainda tem 2020, 2021 de muito trabalho pela frente, né, de muita união. Então acho que é importante a gente deixar essa mensagem que a religião e a ciência, elas não estão em lados opostos, né. E essa questão das orientações, né, durante esse período da pandemia, uma delas do distanciamento físico, que não é possível para todo mundo, principalmente para as pessoas que possuem menores condições socioeconômicas, me fez lembrar de uma questão simples, né, do lavar as mãos, que em 1842, um médico húngaro, que inclusive virou motivo de piada entre seus colegas, quando ele sugeriu que para diminuir a mortalidade de mulheres, né, de mulheres grávidas, do puerpério, bastaria que os médicos lavassem as mãos, né, e ainda depois de lavar as mãos, usar o antisséptico. Ele propôs isso, né, essa mudança no Hospital Geral de Viena, e a taxa da mortalidade baixou de 15,8 em 1842 para 6,9. Depois eles descobriram que o problema, na verdade, eram os estudantes de medicina que iam para a aula de anatomia e vinham com essas partículas nas mãos e contaminavam os pacientes. Então, é um pequeno gesto que é lavar as mãos, né, e hoje nós temos esse gesto que é lavar as mãos e usar máscaras, que são muito importantes, né, são indicações médico-científicas muito importantes para conter a disseminação do novo coronavírus. Então, eu queria que vocês contassem um pouco como que vocês trabalham essas mensagens, né, essas orientações para contenção da disseminação e contágio da Covid-19 nas comunidades e com as pessoas que vocês trabalham. Vou começar com o Edson. Ok. A gente segue inicialmente todas as recomendações sanitárias, né? E dentro das nossas unidades a gente procura exercitar isso de modo bastante prático, até para servir de exemplo, não só para evitar a contaminação no nosso espaço e das pessoas que ali chegam e das que trabalham ali também, mas para que isso seja uma questão didática, pedagógica, e que as pessoas vão vendo que isso é uma questão normal no nosso dia a dia e que a gente tem que praticar algumas questões de higiene simples onde a gente for, porque se eu não quero me cuidar, eu tenho que ter a consciência do outro, né? Eu preciso cuidar do outro. Se eu tenho essa questão de uma espiritualidade, de um sentimento, da questão da solidariedade, a primeira coisa que a gente precisa desenvolver é esse cuidado com o outro. A outra pessoa, um ser humano que está ali, que precisa da nossa atenção, do nosso cuidado, eu tenho que ter esse respeito. Então, a gente procurou desenvolver isso, procurou também
colaborar com aquilo que foi possível dentro de determinadas situações de álcool, de máscara, enfim, alguma coisa, mas muito voltado também com essa questão das políticas públicas. Nós temos várias parcerias com o poder público, né? E se trabalhando sempre nisso, de favorecer com que as políticas públicas pudessem chegar naquelas pessoas, naquelas locais onde tivessem a necessidade, e junto com isso, essa questão dos cuidados. Embora a gente perceba, eu acho que a gente junto, enquanto sociedade, poder público, a gente poderia e pode fazer mais, como o pastor Fabiano colocava no bloco anterior também. Eu acho que a gente, enquanto política, enquanto poder público, enquanto sociedade, a gente podia ter feito um pouco mais. E aí tem algumas situações, por exemplo, o SAF, o Ação Rua, outras políticas públicas, os CRAS, os CREs, que não fecharam, continuaram atendendo, tiveram casos, mas, enfim, deram um atendimento, um suporte à sociedade que estava precisando, né? E teve algumas atividades que fecharam as portas, algumas parcerias, a gente teve que encerrar o atendimento. Estamos retomando agora aos poucos, e a gente percebe que a comunidade está carente, está precisando desse atendimento. Então, eu acho que com todo o cuidado, com toda a questão da sanitária, de máscara, de higiene das mãos e tal, não precisam ser protocolos exagerados, que é uma coisa que tu vai fazer 2 ou 3 dias e depois não vai ter condições de cumprir, mas protocolos simples e que a nossa comunidade, o pessoal lá dentro da comunidade, no dia a dia, na sua casa, com o vizinho, eles consigam cumprir e fazer esses protocolos. Então, incentivar o uso de máscara, o uso da higienização das mãos, a limpeza, troca de roupa, calçado, enfim, essas questões, eu acho que são coisas possíveis de se fazer e que a gente pode também colaborar com isso. Então, foi um pouco dessas questões que a gente trabalhou nesse período aí. Obrigado, Edson. Pastor Fabiano, por favor. Muito bem, eu estava vendo aqui o tema desse bloco e me lembrei de uma frase do Albert Einstein, que ele disse que quanto mais eu me aprofundo na ciência, mais eu me aproximo de Deus. Ciência e fé nunca foi algo para ser separado, foi separado à medida que eu sou superficial no que eu trato as coisas. Então, a comunidade evangélica sempre foi uma das comunidades mais ordeiras da sociedade, nunca foi difícil para nós cumprirmos leis, até porque também é um ensinamento bíblico, quando eu sirvo às autoridades, eu também estou honrando a Deus. Claro que servir as autoridades dentro daquilo que é coerente e ético, né? E isso é coerente e ético, nós nos cuidarmos. Então, as igrejas, claro que a gente sempre pode ter um que o outro que acaba se desviando do correto, e aí a gente tem isso em todos os segmentos, mas, via de regra, as igrejas cumpriram protocolos, têm tido cuidado com questões de higiene, com questões de distanciamento. Eu gosto de dizer, nós pastores, de um modo geral, somos pessoas muito de nos relacionar, de abraço, de toque, isso é uma coisa um tanto quanto inerente, né, da vocação. E isso para nós é bastante difícil, eu confesso, para mim foi muito difícil no início, puxa, não vou mais poder abraçar as pessoas, mas para o bem das pessoas, né, para meu bem também, é importante que nós cumpríssemos, e a gente tem procurado exercer esse zelo, e eu tenho percebido que meus colegas também têm tido esse cuidado. Eu agradeço a Deus por isso, tenho certeza que logo nós vamos passar por tudo isso aí, e com certeza, com novas experiências, mais fortes, está mais do que provado, né, ao longo da história, que quando o homem passa por momentos difíceis, ele acaba desenvolvendo capacidades que ele não tinha anteriormente. Então, eu creio que isso tudo, é claro que a gente não gostaria de estar passando, mas já que estamos, vamos fazer as coisas do jeito certo e com certeza cresceremos com tudo isso. Obrigado, pastor Fabiano. Tito Tiangu, por favor. Bom, foi um grande desafio a pandemia
muitas desinformações, muito desencontro de opiniões sobre o uso de tal máscara ou não, o que fazer, como se distanciar, como ocorria a contaminação. Então, foi um grande desafio. O desconhecido, um inimigo invisível e tão nefasto, realmente foi algo que aterrorizou não só a questão do corpo, mas também a da mente. Pessoas surtando, pessoas nervosas, pessoas angustiadas. E concordo com o pastor Fabiano, a nós, como instituições religiosas, nós tínhamos que ser levados mais em consideração, ser mais atuantes e nos deixassem atuar. Né? Concordo realmente com o pastor. Assim, aqui no meu centro, por 2 oportunidades, a Guarda Municipal tentou barrar a ida das refeições solidárias aos bairros. E aí eu até argumentei, olha, essa comida vai toda fora. Então, é importante a ciência, a religião e o poder público andarem juntas e saber o papel importante das religiões. Concordo também com o senhor Zanella, a gente nota indo nas comunidades, e não foram poucas que nós fomos, citei ali Beco do Buda, Vila dos Sargentos, Aberta dos Morros, Vila São José, Serraria, quinta unidade da Restinga, nós notávamos que as comunidades estavam muito abandonadas. Pouca informação sobre o que deveriam fazer para se cuidar desse Covid, desse vírus. Nós andávamos sempre distribuindo no início panfletos. Notamos no início, ali por março e abril, que os panfletos não eram o mais adequado, as pessoas pegavam o panfleto e jogavam fora. É como o pastor disse, as pessoas querem conversar, querem ter aquele contato. Então, a gente começou a divulgar a questão do uso da máscara, o lavar as mãos, não tem álcool gel, porque são comunidades carentes, vamos lavar as mãos com sabão, e muitas nem sabão tinham. Então, realmente, o poder público cobra muito, mas deixou muita coisa a desejar, infelizmente. E a religião, as religiões, esses trabalhos foram importantes porque muitos estavam distribuindo essas informações. Claro que é o que a gente via nos meios de comunicação, era conversando com enfermeiros que participam do nosso centro, ou médicos que acabam entrando em contato, tudo muito aquém do que poderia ser. Nós fomos em 2 comunidades indígenas, Caigangue e na do Guarani, aqui, tem uma aqui em cima, aqui perto ali para quem vai para o Lajeado, o pessoal extremamente abandonado, sem nenhum tipo de informação, sem máscara, sem nenhum tipo de cuidado. Então, a nossa ida nesses locais com a máscara, cuidando com álcool gel, as pessoas observando isso, também serviam como exemplo para essas pessoas dessas comunidades. Então, concordo muito com o pastor Fabiano, que pena que não entenderam o quanto é importante, sim, as religiões e as pessoas que querem fazer o bem às pessoas. Nós não iríamos entrar lá sem os cuidados, né? E concordo com o senhor Zanella, as comunidades precisam, sim, ter todo o cuidado, estar lá no distanciamento, mas alguém tem que estar lá, mostrando, divulgando, falando com a comunidade. E, infelizmente, olha, pouco se viu. Esse é o meu relato. Muito obrigado, Tito de Xangô, e muito obrigado pela fala de vocês, que sinaliza, né, que nós concordamos que pequenos gestos, né, que são tão importantes para cuidado não só do indivíduo, mas de todo o coletivo. E são várias questões que vocês trazem aí que nos leva a pensar na importância das políticas públicas, né? Então, uma questão que surgiu muito agora durante a pandemia, que é a questão da violência, que lá já é muito presente na nossa sociedade, e o sistema religioso sempre desempenhou um papel historicamente muito importante para prevenir e limitar a violência, seja essa violência interpessoal, a violência comunitária, a violência doméstica, né? Que tem sido cada vez mais desaparecendo dos sistemas de informação da saúde, porque a saúde tem modificado a sua atuação e restringido o acolhimento por causa da alta demanda dos casos de Covid, e também por essas questões também que vocês trazem
dificuldade de diálogo do poder público e do funcionamento dessas instituições. Então, eu queria que vocês trouxessem, a partir dessas experiências de vocês, as trajetórias nas comunidades, quais são as políticas públicas mais urgentes hoje que a gente pode pensar, e também nesse momento eleitoral, sinalizar, né, enviar essa mensagem para tantos candidatos e candidatas à vereança ou à própria prefeitura de Porto Alegre. Vou começar com o Edson. Nós, enquanto instituição Rede Calabria, a nossa causa estratégica, o nosso negócio é acolher promovendo vidas. Então, isso fica claro para nós em termos de políticas públicas, como que a gente tem que agir nas nossas atividades, onde a gente tem o desenvolvimento de alguma atividade, seja ela de educação infantil, de apoio à família, serviço de fortalecimento de vínculo, ação rua, de acolhimento a crianças, acolhimento de idosos, cursos de qualificação, enfim, várias frentes que a gente atua. Nós entendemos também que a sociedade civil, as igrejas ou outras ONGs não têm a responsabilidade sozinhas de resolver e procurar encaminhar todos os problemas da sociedade, e não vamos conseguir fazer isso por mais que a gente tenha como carisma, como missão, dar esse acolhimento a todos que chegam até nós. Nós entendemos que se faz necessário, sim, uma parceria com o poder público, onde as políticas públicas possam ser influenciadas pela sociedade civil, e o poder público é o que tem condições de fazer e implementar as políticas públicas na sociedade. Não necessariamente o poder público tenha que executar elas, mas ele tem que ter o controle, tem que ter a fiscalização e tem que ter a destinação dos recursos, e ter essas parcerias de diversas ONGs, de diversas situações, que é onde a gente vai conseguir atender uma demanda maior, talvez, e qualificar. Mas não pode ou só o poder público querer executar, ou só as entidades da sociedade civil achando que vão resolver o problema, que também não vão resolver. Acho que tem que ter uma união, e aí entra o segundo setor também, que é muito importante, as empresas, outras pessoas físicas, de colaborarem com isso, né? Nesse período de político agora, uma outra questão que nós, enquanto instituição, acreditamos, é que a gente tem que fomentar o debate, a conversa com os políticos. Passou o tempo aquele em que a gente dizia que política não é comigo, eu não gosto de política, e aí a gente está vendo essa situação que a gente tem hoje nas comunidades. Então, nós, enquanto instituição, incentivamos, estamos buscando diálogo com todos os políticos, independente de partido, porque todos os partidos têm projetos bons, projetos como nós, instituições, temos projetos bons e projetos que não são tão bons. Assim também são os políticos, e nós acreditamos que todos tenham propostas que são boas para a sociedade. Nós temos que, enquanto cidadão, fazer esse diálogo, trazer os políticos para junto da comunidade, mostrar os problemas que essa comunidade tem, para eles poderem também colocar nos seus projetos de governo. Se muitas vezes nossas necessidades não são contempladas nos projetos de governo, é porque a gente também não expõe as nossas necessidades, não temos formas de apresentar as nossas necessidades, ou não temos o convencimento necessário. Então, nós temos que, com nossos colaboradores, com as nossas famílias que a gente atende, com as nossas crianças, desde pequeno, incentivar essa participação. Nós criamos até um projeto agora, nesse período, que é a Live Cidadã, que está disponível para aquelas pessoas que são candidatas a um cargo de vereador, prefeito, enfim, que queira conversar conosco, dispor a sua plataforma política, seus projetos, nós também colocarmos as nossas ideias para que possam, se for de acordo com o projeto político, serem incluídas na proposta. E também, enquanto instituição, nós procuramos
usar os recursos públicos da melhor forma possível, atendendo um número maior de pessoas com qualidade, com prestação de contas clara, transparente, deixando assim uma forma mais credível a atuação da instituição. Então, nós estamos sempre buscando aperfeiçoar a gestão, né? Com métodos ágeis. Agora, antes dessa questão da pandemia, nós já estávamos trabalhando toda uma questão na gestão de métodos ágeis, de uso de ferramentas de comunicação. Estava demorando um pouco para engrenar. Com a questão da pandemia, foi uma coisa muito tranquila para nós internamente, enquanto instituição, de nos comunicarmos com as famílias, com os educandos, com o grupo de colaboradores, fazer lives de formação, fazer cursos, enfim. Para nós foi bem tranquilo isso, e tivemos um grande ganho, eu acho que a instituição, a gente procura sempre fazer do limão uma limonada. Então tem essa situação toda da pandemia, a gente está procurando aprender com ela, o que a gente pode tirar de melhor para a instituição, para que possa dar um atendimento melhor àquelas famílias, à comunidade onde a gente está inserido. E outra situação que a gente entende é que, se tem uma instituição, ou uma pessoa, que consegue atender uma pessoa, dar uma quentinha no dia, ela já está fazendo a diferença para aquela pessoa. Não interessa se a instituição atende 1.000, atende 500, atende 100. Interessa a maneira como a gente faz o trabalho e que a gente procura realmente fazer a diferença na vida daquelas pessoas. Se eu, no dia, conseguir fazer a diferença para uma pessoa, aquela pessoa sentiu um mundo diferente, talvez tenha uma oportunidade na vida e que ela vai fazer o bem ali na frente para outra pessoa, né? Então, a gente gosta de ter essa partilha, essa solidariedade, e fomentar isso, e levar isso para as políticas públicas também. Era isso por enquanto. Obrigado, Edson. Pastor Fabiano. Bom, com relação a isso, a gente entende que a máquina pública não tem tido a capacidade de acompanhar a evolução da sociedade. A estrutura social cresce numa velocidade que a máquina pública não acompanha. Ou seja, o poder público não tem condições de atender a sociedade como ela merece, pelo menos é a nossa realidade, né? O ideal não é isso, mas o real é isso. Então, a forma que eu vejo, eu gostei muito do que o Edson falou, muitas coisas eu concordo plenamente. Eu acredito que é necessário que se criem políticas público-privadas, ou seja, parcerias, né? Essas parcerias não somente com empresas, mas também com instituições, cada vez mais. A gente se ouve falar tanto sobre isso em reportagens, em estudos, em artigos, mas na prática ainda é muito aquém do que poderia ser, né? Acho que falta um pouco de vontade política e também de uma estruturação com relação à própria sociedade, né? Os grupos sociais, uma organização no sentido de cobrar isso da gestão pública. Olha só, nós estamos aqui querendo ajudar, nós temos uma força de voluntariado incrível. O segundo setor, bem mencionado pelo Edson, as empresas da Restinga têm sido fantásticas. Eu tenho contato com muitos empresários, eu sou um admirador do empresariado brasileiro, do jeito que as coisas são conduzidas no Brasil, né? É quase que ser um herói, ser um empresário. Eu acredito que alguns possam discordar disso, mas acredito que, claro, há um tempo atrás é muito mais fácil ser um investidor do que ser simplesmente um empresário, um condutor de pessoas e famílias. O empresariado, apesar de todas as suas dificuldades nessa pandemia, se mostraram solícitos e apoiaram diversas ações da comunidade evangélica. Eu acho isso muito legal, e a gente vai conseguir construir coisas nessa parceria. Também quero destacar aqui a ação do CRIP Restinga, que eu chamo de subprefeitura. Sempre a comunidade evangélica teve um acesso muito bacana, desde os primeiros contatos que nós tivemos como Copar, né, desde esses quase 10 anos da existência da Copar, sempre tivemos um acesso muito bom com relação aos gestores e diretores de DMLU, da própria ISMAN, enfim, dos órgãos públicos que estão instalados aqui no bairro. Nós sempre tivemos um acesso muito bom e foi possível se construir alguns projetos em conjunto, a ponto de, olha, vocês não podem fazer isso? Nós podemos, mas isso nós não podemos, vocês podem. E isso acabou se construindo coisas muito bacanas que estão registradas, inclusive, nas redes sociais da Copar.
Com relação a, eu acho que a forma, né, a maneira é essa, parcerias, né, público-privadas. E uma mobilização de ambas as partes para que isso se torne cada vez mais forte e real, e o que vai tornar a nossa sociedade cada vez mais beneficiada. Né? O conceito, o diálogo ele é importante, mas as ações são fundamentais. E elas passam por parcerias, eu penso assim. E talvez as coisas que, talvez não, a forma que a gente pensa, que eu penso, com relação às melhores ações, são tantas ações que a gente precisa, mas que nós pudéssemos trabalhar a questão das oportunidades. Eu cresci em meio a muitas poucas oportunidades, meu mundo era muito fechado na minha infância. Hoje a gente tem tantas oportunidades, contudo elas não estão chegando às nossas crianças. Nós temos talentos aqui, com certeza, para serem campeões olímpicos, para serem engenheiros, doutores, políticos. Nossas crianças têm talentos incríveis nesse bairro, o que elas precisam é desenvolver esses talentos, ou seja, terem oportunidades. Mais uma vez, eu parabenizo o trabalho do CPIJ, minha esposa, ela foi aluna do antigo CPM, né, mudou com o tempo, mas ela sempre guarda com muito carinho e lembrança o que ela aprendeu lá no CPM, ou seja, instituições como essa, que promovem oportunidades, são fundamentais para desenvolver os talentos que nós temos. Eu gosto de dizer que a Restinga ainda vai chegar num ponto, professor, eu creio nisso muito, e nós estamos trabalhando também para contribuir para que isso aconteça. Eu creio muito que nós não vamos mais pedir para a prefeitura alguma coisa, nós queremos muito que a prefeitura irá pedir para a Restinga, né, para que a gente possa exportar, ajudar, apoiar Porto Alegre a crescer. Nós somos um grande bairro aqui, cremos no amor de Deus por essa comunidade, sei que Deus ama todo mundo, mas afinal de contas nós somos daqui e temos que puxar um pouco para o nosso assado, né? Deus ama este bairro e não nos colocou aqui por acaso. Eu tenho certeza que se nós fizermos as coisas certas, do jeito certo, né, com certeza nós vamos poder fazer ainda muito bem para Porto Alegre. Obrigado, pastor Fabiano. Tito de Xangô, por favor. Bom, falar de políticas públicas, eu colocaria uma observação, como era antes da pandemia e como é agora, durante a pandemia, ou seja, o antes e o atual. Bom, antes da pandemia, o que nós já verificávamos aqui no nosso bairro, para quem já faz ação solidária na Restinga ou nos bairros que eu citei, é que o poder público, infelizmente, ele já não atendia quando não tinha pandemia. Isso aí nós já sabemos e não é nenhuma... Não estou falando algo aqui que é algo novo ou que as pessoas vão se surpreender. Não, é uma realidade e a gente lamenta muito isso. Então, imagina quando a pandemia chega e cada mês que vai passando, a cada dia que vai passando, as pessoas não conseguiam ver solução dos seus problemas. A minha humilde sugestão para a política pública, eu acho que o poder público tinha que investir mais nesse período de pandemia no que eu vou chamar de reinventar. As pessoas, elas tinham as suas profissões, aquelas que ganham no final do mês o seu salário sempre fixo, aquelas que já têm uma renda fixa, essas até se viraram bem, mas aqueles que trabalhavam no setor informal, aqueles que trabalhavam, por exemplo, fazendo limpeza nas casas, aqueles diaristas, aqueles que trabalhavam e dependiam do dinheiro que eles conseguiam durante o dia, realmente foi muito difícil. E eu acho que o poder público poderia ter atuado muito mais nessa questão do reinventar. Por exemplo, a pessoa trabalha de manicure e pedicure e não podia atuar, mas o que tu sabe fazer? O que nós podemos propor? O que nós podemos te ajudar a te reinventar? Isso nós fizemos no nosso centro, recolocamos as pessoas em outras áreas de profissão, mas é como foi dito aqui pelos colegas de debate, sozinho não se faz nada. Isso teria que ter sido feito com a união, com a parceria, com o diálogo, perderam a oportunidade de se unir mais com as religiões, né, com os empresários. Isso foi sendo feito meio que de maneira aleatória, não foi uma coisa organizada, e infelizmente isso fez com que muita coisa fosse se arrastando. E a gente notou que a questão
do recolocar as pessoas, ela tem que ser algo muito discutido agora, nesse momento eleitoral. Tudo bem, nós temos o problema, a pandemia, nós temos o problema, distanciamento social, nós temos a situação, o desafio do vírus, ele mata, ele gera várias e várias sequelas, mas e as soluções? Como é que nós vamos recolocar as pessoas? Como é que nós vamos dar esperança para essas pessoas? Como é que nós vamos unir as comunidades em prol de soluções? Eu acho que a melhor solução seria, sim, a parceria, o diálogo, a união entre as religiões, o poder público. Falo também na comunidade científica, nos orientando em como não ficar em casa, porque alguns vão ter que ficar, mas alguns vão ter que sair. Isso é inevitável, né? Alguns vão ter que sair à luta. Como fazer isso com segurança? Então, acho que a minha opinião é que nós tínhamos que já estar focando em como conviver com o vírus, que pode ser que dure até o meio do ano, terminando 2021 ou entrando 2022. Como conviver com isso sem deixar a mente e o espírito de lado e também a questão profissional. Essa é a minha opinião. Obrigado pela contribuição de vocês. Tem muitas pessoas elogiando a atuação das instituições de vocês no bairro e o papel tão importante que vocês têm desempenhado. Eu acho que é importante a gente sempre ressaltar, né, reafirmar essa importância da população usar máscara, lavar as mãos e permanecer com o distanciamento físico, né? Eu acho que esse é um outro problema muito grave que a mídia e talvez parte dos cientistas nos sinalizaram que era necessário o distanciamento social. O que a gente precisa é de um distanciamento físico, né? Então a proximidade física com os outros indivíduos é o que permite a transmissão do vírus. Existem inúmeras formas de interação social como essa que a gente está tendo agora, ou como uma forma de distanciamento com 1,5 metro, 2 metros de uma outra pessoa, né? Então o distanciamento é físico, nós precisamos agora mais do que nunca de proximidade social, né? De diálogo e de trocas. Tem algumas perguntas, a gente também está com um horário um pouco apertado, tem uma pergunta da Thaís, em que ela pede para vocês falarem um pouco sobre o papel da religião na sociedade e na vida das pessoas no contexto atual, e uma outra também do Mikael, que ele gostaria de saber o que as religiões ainda precisam melhorar no seu papel social dentro do bairro. Então, acho que vocês podem responder daí de uma maneira um pouco mais sintética, para a gente não se estender muito. Então, acho que uma coisa como vocês veem o papel de vocês, como que precisam melhorar, né? O que precisa melhorar na atualidade e acho que aí sinalizar a importância da religião no momento atual, e vocês podem ficar também à vontade em convidar as pessoas que estão acompanhando a nossa live a se integrar às ações que vocês têm desenvolvido, deixar o contato também para o pessoal ter conhecimento. Vou começar com o Edson. Ok, obrigado, Maurício. Então, agradecer as pessoas que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais, né? Dizer da importância da gente investir esse tempo em acompanhar esses debates, em poder também participar, fazer as colocações. Nós acreditamos que a espiritualidade, antes de uma religião, o ser humano precisa de uma espiritualidade, seja ela na crença que ele acredita que ele se sinta bem, né? Nós oramos e defendemos e trabalhamos na Igreja Católica, mas não acreditamos também que não somos os donos da verdade, e que a gente precisa, enquanto religiões, se abrir e ter essa questão de participação, de acolhida e de vivência harmônica entre todos, e procurar desenvolver essas políticas públicas e de atendimento para que a sociedade possa ter um mundo melhor, que a gente consiga ter uma ordem econômica, que ela possa ser distributiva e não de concentração de renda. Eu acho que
assim, rapidamente, seria isso, né? O papel da religião, ela é fundamental. As pessoas precisam de uma crença, de uma espiritualidade para poderem se desenvolver e se realizar enquanto ser humano. E nós acreditamos na solidariedade e na partilha e na conversa e no diálogo entre todos, né? Obrigado, Edson. Pastor Fabiano. Muito bem. Nós, enquanto instituição, né, nós somos protestantes. Tanto o protestantismo quanto o catolicismo são cristãos. Mas eu gosto de dizer que a religião, ela nos afasta de Deus. Eu gosto de dizer que a fé nos aproxima de Deus. E a fé, ela tem que ser muito bem direcionada e pautada. Nós cristãos pautamos nossa fé nas escrituras sagradas. Nós cremos na palavra de Deus. E é isso que deve nos aproximar de Deus. Quanto mais nós seguimos a Cristo, e Ele é o centro da nossa fé, mais nós nos aproximamos do que Deus espera que sejamos. É um desafio diário, porque isso vai contra muitas nossas vontades pessoais. Mas nós entendemos que quando a vontade de Deus, aquilo que Deus nos ensinou pelas Escrituras, o que Jesus deixou em seus relatos aqui, através dos evangelhos e as próprias cartas de Paulo, enfim, nos mostram um caminho exitoso, um caminho de equilíbrio, um caminho de amor, de altruísmo, sim. Jesus deixou claro através do apóstolo Paulo que é melhor dar do que receber. E isso não é uma demagogia, é uma realidade. Quando nós doamos com amor, não com segundas intenções para mostrar, mas quando nós doamos com amor, quando nós doamos o conteúdo lá na faculdade, quando você, professor Maurício, está dando tua aula e está dando com amor, você quer que o aluno receba, quando é feito isso, sempre é feito mais do que se é pedido. Né? Sempre quando tem amor envolvido se faz mais do que o protocolo manda, né? Eu posso dar um pouco mais, eu posso exigir um pouco mais, eu posso fazer um pouco mais. Isso inevitavelmente se assemelha ao que Cristo fez. Ele fez isso, ele deu tudo, a ponto dele dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós cremos nisso e nós cremos que isso nos aproxima de Deus. E quando nós, querido, nós fazemos isso se tornar algo prático e real, porque palavras, as pessoas estão cansadas, né? Nós precisamos transformar em ações. Eu creio que a comunidade evangélica tem dado alguns passos nesse sentido. Nós temos muito que amadurecer. O Micael perguntou sobre melhorar. Eu acredito que se nós formos humildes o bastante para olharmos trabalhos como do CPJ, como do Padre Seron, que tem feito um trabalho incrível aqui na comunidade, nós com certeza encurtaremos alguns caminhos, né? Se nós começarmos a olhar para os lados, se eu quiser construir a minha própria estrada, fica um pouco difícil, porque tem muitas estradas que já estão feitas, elas só precisam ser percorridas. Então, a humildade de olhar para o outro, isso a gente pode fazer, a gente pode melhorar, a gente pode incluir no nosso dia a dia, não compromete nossa fé, vamos fazer, vamos melhorar. Ainda sobre a pergunta do Micael, eu tenho uma frase que eu compartilhei já com o Padre Seron, com o Vigário Paulo, não tive a oportunidade de conhecer o Edson ainda, mas posso falar. Eu disse para eles, tem coisas que nós nunca faremos juntos, e que é com relação às nossas práticas de fé, nossas liturgias, nossos rituais, são coisas muito particulares, e isso deve ser respeitado. Jesus é um símbolo de respeito. Ele deixou bem claro, é assim, mas se você quer fazer diferente, eu respeito você. Então isso é um ensinamento que nós precisamos pôr em prática, e por vezes é difícil. Mas a frase que eu disse para o Padre Seron tem coisa que nós nunca vamos fazer juntos, mas tem coisa que nós podemos fazer juntos. E ajudar o próximo, nós podemos fazer junto. Tornar o nosso bairro melhor, nós podemos fazer junto. E com certeza isso tem um grande ingrediente de fé. Fé em Deus e fé no próximo. Acreditar que as pessoas à nossa volta são importantes, que Deus as ama, e qualquer gesto que nós fizermos por elas, com certeza seremos abençoados. Eu agradeço muito a oportunidade. Quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho da comunidade evangélica, pode curtir a página Comissão de Pastores da Restinga. Tem um time de voluntariados incrível, tem uma instituição aqui no bairro, tem várias, uma instituição chamada Caverna de Adulão, tem sido um grande parceiro, é um trabalho com recuperação de dependentes químicos, e esse pessoal, para se ressocializar, tem trabalhado
também em serviços para a comunidade. Então, são diversos, deve ter mais de 2.000 fotos ali com atividades desenvolvidas em escolas, desenvolvidas em espaços públicos como o quartel da brigada, delegacia de polícia e diversas outras áreas onde a comunidade evangélica assistiu, reformando, enfim, organizando, limpando. São coisas que foram feitas para melhorar o dia a dia da comunidade. Eu agradeço. Bom, acho que a gente teve dois problemas aqui de conexão. Achei que tinha sido eu. A gente teve ali no final, a tua imagem travou um pouco e o Tito de Xangô também, eu acho que teve um problema na rede. Mas passa de uma hora, tudo começa a travar. Tudo. Mas eu vou concluir dizendo que Deus ama Restinga e que ainda seremos o melhor bairro de Porto Alegre. Muito obrigado, pastor Fabiano, obrigado, Edson Zanella, pela mensagem, pela conversa. Também gostaria de agradecer o Tito de Xangô, que não está aqui, porque teve um problema de conexão, acho que provavelmente não vai conseguir restabelecer a tempo, mas a gente agradece pelas ações, pela contribuição de vocês, não só na comunidade da Restinga, mas que indiretamente também afeta várias outras comunidades da cidade de Porto Alegre. Acho que são ações que são um exemplo para outras instituições, outros grupos que podem se inspirar e principalmente se unir, né, nesse momento que é de urgência que a gente está, é um momento excepcional que exige um esforço coletivo para que a gente possa superar da melhor forma possível esse momento. Então, eu agradeço muito o tempo que vocês dedicaram aqui para esse diálogo, agradeço o Micael e a Thaís pela organização e a Vivian pela tradução aqui em Libras, e desejo uma boa noite e uma boa semana para todos vocês. Muito obrigado. Obrigado, um abraço, professor. Um abraço, Edson. Valeu, boa noite, pessoal. Obrigado a todos que estiveram presentes nas redes sociais. Convidamos também a todos para curtirem as nossas mídias sociais, nossas redes aí. E obrigado ao Maurício e ao Instituto aí por esses momentos. Obrigado.